O convidado de hoje para o nosso bate-papo é Roger José Noronha Silva, mais conhecido no mundo do futebol como Roger. Ele iniciou a sua carreira nos anos 90 no Flamengo, jogou no Vitória, São Paulo, Portuguesa, Santos e Botafogo. Roger começa destacando o início da carreira, anos 90, no Flamengo. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Difusora. Boa noite, Roger. Boa noite, Cássio. Primeiro, é um prazer, obrigado pelo convite, prazer participar com vocês aí da Rádio Difusora FM de Santa Cruz do Rio Pardo, outra cidade boa, interior de São Paulo. Meu começo, na realidade, né, é aquele sonho de toda criança, né, Cássio? Eu sou de uma cidade aqui de 25 mil habitantes, região serrana do Rio de Janeiro, e bati aquelas peladas, aqueles times aqui do interior que tinha uma disputa muito grande, rivalidade entre as cidades vizinhas, e o Flamengo veio jogar aqui, o time do Flamengo infantil, eu tinha 13 anos nessa época, e eu joguei contra aquele time meia boca do Flamengo, sabe, timezinho fraco, que era Paulo Nunes, Nélio, Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, timezinho mais ou menos, e eu joguei pela minha cidade, me destaquei nesse jogo e recebi o convite para ir para o Flamengo em 1986, isso, com 13 anos, infantil, e cheguei na Gávea em 86, tem uma foto aqui em casa, Cássio, que é meu xodó, né, que eu ainda peguei o Zico saindo do treino e eu chegando para treinar. Isso aqui é o xodó que eu tenho guardado aqui a 7 chaves, e cheguei no Flamengo, fui campeão de tudo, né, infantil, juvenil, júnior, tive a felicidade de participar das seleções de base também, fui campeão sul-americano, vice-campeão mundial em Portugal, contra Portugal, que até hoje, uma curiosidade para o pessoal da Rádio Difusora, até hoje no Estádio da Luz tem uma plaquinha que foi a final Brasil em Portugal, e o time de Portugal, um timaço, né? Figo, Rui Costa, Vitor Bahia, Pinto, João Pinto, e perdemos nos pênaltis, mas foi até hoje, na história do Estádio da Luz, o maior público do estádio, cara, mais de 100 mil pessoas. E me tornei profissional logo na volta desse Mundial de Júnior em 91 e consegui, graças a Deus, fiquei 11 anos no Flamengo, ganhei alguns títulos, em 92 eu estava na reserva do Gilmar contra o Botafogo no Brasileiro, depois fui campeão invicto em 96, fui o goleiro menos vazado da competição. Você só não pode falar que eu não gosto muito daquele gol de barriga do Renato em 95, que não foi gol de barriga, que lá foi gol do Ailton, que deixa isso bem esclarecido e bem claro. Tá certo. E a gente comentando aqui desse início seu de carreira no Flamengo, essa história maravilhosa sua, Roger, e você sempre aí gostou de jogar no gol, no início seu, sempre foi a sua intenção de ser profissional, ou como que começou toda a sua história, antes de você virar profissional? Cássio, na realidade, assim, essa história não é com todos os goleiros, não, né? Falam que todo goleiro é ruim de bola, não sabe jogar, então na pelada, o nego fala assim, vai pro gol, você é muito ruim, cara, vai complicar a gente. Comigo foi diferente, cara. Comigo eu sempre fui apaixonado pela essa profissão, essa posição, né, de goleiro. Tem até a história muito bacana que já dei muito prejuízo à minha mãe, né? Que naquela época minha aqui, que quem é mais velho sabe disso, né? Já chamava aquela bolinha pequenininha, aquela perereca que se jogava, que a bola pulava pra caramba. Eu ficava jogando essa bola na parede, ficava pulando em cima da cama da minha mãe. Hoje é tudo moderno, essas cama boxe, tudo bonito. Na época aquele estrado, né? E o que eu quebrava de cama da minha mãe, cara, fazendo defesa, pulando na cama, era uma por semana, cara. Vai consertar a ripa lá depois, se vira. Então, sempre fui apaixonado no meu quarto de casa, tinha aqueles pôster de todos os goleiros que eu admirava na época, né? Que era o Schumacher, o próprio Tafarel, o Zete, era assim, o próprio Faf, né, cara? Faf, que eu tinha um pôster dele, então eu admirava, tinha tudo, o quarto inteiro era pintado e fantasiado de goleiro, cara. Sempre gostei dessa posição mesmo. E é uma posição realmente que exige muito, né? Ou você é herói ou você é vilão, Roger. Isso daí, e cada vez complica mais a gente, né, Cássio? Eu acho assim, porque o futebol, na realidade, o pessoal paga o ingresso e vai no estádio de futebol que é para ver gol, né? E nós estamos lá para desmanchar o prazer, para estragar o prazer de todo mundo.
Todo mundo quer ver a alegria do torcedor que vai em estádio, é ver um jogo de 5-4, 6-5. Quanto mais gol, melhor, né? Não pro narrador, porque fica rouco depois do jogo, mas o torcedor em geral vai para ver gol. E a gente está lá, a gente treina, se esforça, é o primeiro a chegar em campo para treinar, o último a sair, para não deixar a torcida comemorar. Isso é muito doido de você parar para ver desse outro lado, né, cara? E cada vez complica. Os goleiros vão ficando cada vez melhores, com treinador de goleiro específico. Na minha época era um treinador, já tem 2 treinadores de goleiro, cada equipe dessa considerada grande do futebol brasileiro. Então, assim, e para complicar a gente, pô, antigamente você tinha que pegar a bola, depois já não podia mais atrasar a bola. Só com o peito e com a coxa. Depois não podia também atrasar a bola pelo lateral. Depois você não podia ficar com a bola na mão mais de 6 segundos. Aí agora o goleiro tem que saber jogar com o pé agora, tem que virar líbero. Então daqui a pouco vão aumentar o gol, vão diminuir a bola, daqui a pouco vão fazer mais coisa aí para prejudicar a gente, cara. Estão querendo acabar com a carreira de goleiro, cara. E a gente vê que falta realmente também um reconhecimento para os goleiros, né? Porque realmente o goleiro, como você mesmo disse, ele é o mais exigido, ele pode fazer uma partida impecável. Se lá, faltando 3 minutos, 1 minuto, ele toma um gol, pronto, já acaba tudo. Precisa ser mais valorizado, não é, Roger? Isso é verdade, cara. Ultimamente que a gente tem visto que a coisa está mudando, principalmente os goleiros brasileiros, né? Você vê que antigamente foram poucos goleiros, na minha época, e até um pouco antes, né, que foram vendidos para times grandes do cenário europeu, né? Foi o Dida, foi o Tafarel que teve por lá também, no Galatasaray da Turquia, mas eram poucos goleiros que saíam. Então hoje a gente está vendo, né, o Ederson, estamos vendo o Alisson, estamos vendo muita safra de goleiros sendo valorizado na Europa. O próprio Hugo, agora que me surpreendeu, que eu estou aqui no Rio e acompanho o futebol carioca muito de perto, né? Teve uma proposta agora para o Hugo Souza, para o goleiro do Flamengo agora, de 180 milhões de reais. Então, assim, eu acho que o goleiro começou a ser valorizado, porque eu sempre disse isso, que os goleiros brasileiros sempre foram muito bons. Não é de agora, não. O problema é que jogar o Campeonato Brasileiro, que é o meu modo de ver, é o mais difícil do mundo. Você pega o futebol italiano, o futebol espanhol, tem 2, 3 times que brigam pelo título. Futebol inglês também. Futebol brasileiro, não. Futebol brasileiro, todo campeonato brasileiro que começa, você pode citar ali 5, 6 times que vão brigar pelo título, e às vezes tem uma surpresa que nenhum desses times ganha e outro time chega mais forte e ganha. Então, para o goleiro, o futebol brasileiro é o futebol mais difícil a ser disputado. E por isso que a regularidade do goleiro é muito importante aqui no Brasil, principalmente no Campeonato Brasileiro, como o nosso, que é muito disputado. E você passou aí jogou por grandes equipes, Flamengo, Vitória, São Paulo, Portuguesa, Santos, Botafogo. Desses clubes que você jogou, qual que você tem mais identidade? Você se identifica mais com o torcedor? Olha, eu ia ser injusto falar só de um, cara. Assim, eu tive, na realidade, foram mais de 23 anos de carreira, né, cara? E eu tive 11 anos no Flamengo, que foi o meu começo. Então eu falo, Flamengo foi a minha faculdade, né, cara? Foi a minha escola, foi aonde que eu aprendi tudo, aonde que eu aprimorei todos os fundamentos, porque eu cheguei no Flamengo com 13 anos, fiquei até aos 24 anos. Então o Flamengo me ensinou tudo que eu aprendi no futebol e que eu fiz. E o São Paulo foi o clube que eu fiquei maior parte da minha vida profissional, né? Foram 18 anos como profissional de futebol e 9 dele dentro do Morumbi, dentro do São Paulo. Então foi a minha maior carreira profissional foi dentro de São Paulo. E a minha, contando amador e profissional, no Flamengo foram 11 anos, São Paulo 9 desses 23 anos. Então não tem como falar e um foi mais importante do que o outro. Não, para mim os dois times, o Flamengo e São Paulo, foram completamente igual importância na minha carreira e que fizeram chegar onde que eu cheguei. Cheguei à seleção amadora no Flamengo, jogando no Flamengo, e cheguei a ser convocado, que foi a maior honra e a maior felicidade. Eu fui convocado para amistoso em País de Gales, que eu fiquei no quarto na reserva de Tafarel, na seleção profissional. Então foi a maior realização minha, e eu devo isso tudo, sem dúvida nenhuma, ao Flamengo. E depois eu me consagrei, me achei dentro da equipe de São Paulo, que é uma equipe espetacular. O Cássio, na realidade, assim, naquela época, né, cara,
Os mais jovens hoje não vão saber o que é isso. Naquela época, que foi em 92, esse amistoso, não existia essas redes sociais, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Que eu brinco com todo mundo, eu falo assim, rapaz, é o meu maior ídolo. Você perguntar para mim, pô, naquela época, qual o teu maior ídolo de goleiro? Era o Tafarel. Então eu estava com 19 anos na época, dividi o quarto com o meu maior ídolo. Eu falei, se fosse hoje, cara, eu ia tirar selfie a noite toda, cara, ia postar em cada 5 minutos, toda vez que ele virava de lado, se ele roncasse, se ele. Rapaz, ia passar a noite toda tirando selfie, cara. Então é um cara espetacular, não só dentro de campo, mas fora de campo. Ele me passou muita experiência, muita segurança. Até hoje, né? Você vê que ele é super discreto. Eu sempre gostei desse lado do Tafarel, desse lado discreto, né? E tanto fora como dentro de campo. O Tafarel nunca foi aquele goleiro de fazer ponte, de fazer defesas espetaculares, de rolar no chão, ficar caído fazendo cera, valorizar uma defesa. Então ele sempre foi um goleiro muito discreto, isso não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, para mim, serviu muito, foi um exemplo, e para mim foi a realização de um sonho, né? E voltando lá no seu início, aos 13 anos, você falou, cheguei no Flamengo com 13 anos de idade. Como que foi? Você é um menino, 13 anos, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. 13 anos, chegou lá no Flamengo, Maracanã. Como que foi para você esse momento da sua chegada? Como que foi todo esse momento para você? Olha, eu vou te ser bem sincero, Cássio. Hoje eu tenho um filho, né, que é o caçula nosso, de 15 anos, cara. Eu falo que hoje eu E é não sei se goleiro eu teria também. coragem. Não, pelo amor de Deus, tá doido. Tem que fazer igual, tem que fazer igual o Edinho e o Pelé, cara. O pai só tem que ter um sofredor na família. Pô, eu falei para ele, se você quiser jogar bola, se você for pro esporte, vai ser centroavante. Igual que o Pelé fez com o Edinho, a gente vai inverter aqui em casa. Eu fui primeiro goleiro, você vem para centroavante. Então, assim, não, mas ele gosta, na realidade, assim, ele não se dedica só ao esporte, ele fez jiu-jitsu, ele joga vôlei, gosta de futebol, mas não para esse lado profissional. Então eu falei para ele que ele vai ter que estudar muito. Mas eu brinco com todo mundo, falo assim, ó, hoje eu não sei se eu teria coragem de deixar o filho meu, que é o caçula de 15 anos, ir sozinho, porque eu saí de uma cidade interior, nunca tinha passado uma semana longe dos meus pais, e fui com a cara e com a coragem. Meu pai, funcionário público, minha mãe, professora, a gente não tinha condição financeira para morar no lugar, escolher lugar para morar, né? Então a gente morava onde dava para morar. Então morei um tempo na concentração do Flamengo, depois morei sozinho em Niterói, que eu acordava às 5 horas da manhã, pegava barca, pegava ônibus, enfim. Hoje eu falo que eu não sei se eu deixaria meu filho passar por isso, pela violência que tem no mundo, pelo que rola de droga, por mais que você tenha uma educação, por mais que você se esforce para dar uma educação, para dar uma direção para o teu filho, mas esse mundo de hoje está muito louco, né, cara? Hoje as pessoas estão muito mais maldosas, acredito eu, do que naquela época. Então, assim, foi muito difícil a adaptação de você sair da casa dos teus pais com aquela comidinha boa, com a comida da mamãe, com a caminha arrumada para dormir, e você ter que morar sozinho, ter que se virar. Na época, com 14 anos, eu cozinhava, lavava, passava, arrumava a casa. Então foi um período que o pessoal só vê depois os louros, né? Fala assim, ah não, pô, o jogador de futebol, pô, ganha dinheiro, pô, fica em hotel bom, mas não vê o sacrifício que cada um faz para chegar até o objetivo final, né? E muitos ficam pelo caminho, né, Cássio? Eu vou te falar que de 13 anos que eu cheguei no infantil até o profissional do Flamengo, era um grupo de 25 jogadores. Eu vou te falar que 10 chegaram a ser jogadores profissionais. O resto ficaram pelo caminho. Então é um sacrifício que você faz que você não sabe se vai chegar até o final, se vai dar certo ou não. São poucos que conseguem. Mas no final valeu a pena, eu acho que eu faria tudo de novo, e é o maior orgulho, principalmente que você citou, né? De jogar em clubes como esses, como Botafogo, Santos, do Pelé, pô, São Paulo, o maior campeão do Brasil pelo tempo de existência, Flamengo, nem se fala, a maior torcida do mundo. Então, assim, para mim foi gratificante demais. E no São Paulo, você também, Libertadores 2005, um momento muito importante para sua carreira. É verdade, cara. São Paulo, nós perdemos a Libertadores, né? Fomos classificados para o Once Caldas em 2004, e isso pesou muito para a gente. E eu dividi o quarto com o Rogério, convivi com o Rogério durante 9 anos, e eu vi assim, a ânsia
porque eu vou ser bem sincero, cara, nem na época que eu estava no Flamengo, que é um time gigantesco no futebol mundial, a Libertadores e o Mundial de Clubes para o São Paulo é diferente, cara. O São Paulo vive isso muito intensamente, cara. Ele prefere 10 vezes o campeonato a Libertadores, o Mundial, do que o Brasileiro, do que o Campeonato Paulista, do que a Copa do Brasil, enfim. Então, essa derrota para o Once Caldas em 2004 pesou muito, foi uma frustração muito grande, e a gente ali serviu para fortalecer mais ainda a equipe, fortalecer mais ainda os jogadores, e a gente entrou em 2005 da Libertadores com aquela ânsia e com aquela vontade. Agora, esse ano vai dar tudo certo, cara. Esse ano nós temos que fazer dar certo. Então foi o melhor momento que eu tive no São Paulo, sem dúvida nenhuma, ganhar a Libertadores de 2005, e ali, para mim, eu falei assim, olha, dever cumprido no São Paulo, cara. Já tinha sido campeão, é lógico, Rio-São Paulo como titular, né, em 2001, quando o Kaká chegou, eu disputei a final contra o Botafogo, tinha sido campeão do Supercampeonato Paulista também em 2001 como titular, ganhei o Campeonato Paulista 98, ganhei o Paulista também em 2005, enfim, mas a Libertadores foi um gostinho diferente. Eu acho que a torcida merecia esse título, cara. Realmente, a torcida merecia esse título e marcou para você com certeza, porque, como você mesmo disse, a ansiedade dos jogadores, da torcida. Hoje o São Paulo vive um momento completamente diferente daquele São Paulo de 2001, 2005, Roger. É verdade, cara. Eu fico muito triste, né, cara? Eu tenho essa pandemia, meu sogro São Paulino, né, doente, minha esposa também São Paulina, a família inteira por parte da minha esposa. Eu importei ela para cá, para o interior do Rio, né? Mas meu sogro está aqui comigo desde quando começou a pandemia, 83 anos, filha caçula, ele é viúvo, e eu fico com ele aqui vendo o sofrimento dele, que eu sofro junto também, pelo amor que eu tenho pelo São Paulo, e eu fico muito triste, deixa ver o São Paulo daquela época de 2005, 2004, aquela vontade que os jogadores tinham de ganhar título, aquele, igual que a gente brinca, né? Palavra de boleiro, né? Sangue no olho, todo jogo que a gente entrava, Josué, Mineiro, Aloísio, Luizão, a gente entrava com sangue no olho, pô, temos que ganhar, temos que vencer. Talvez um time do tamanho do São Paulo, com jogadores que tem o que o Muricy sempre falou pra gente. Pô, gente, quem não tiver satisfeito, quem não tiver feliz jogando São Paulo, muda de profissão, cara. Porque o São Paulo dá toda estrutura, São Paulo paga em dia, paga bicho bom, tem estrutura de fisiologia, tem centro de treinamento bom, tem um hotel bom. Então, melhor clube do que o São Paulo para jogar e para conquistar título não tem. Então, você vê o São Paulo deixar escapar o Campeonato Brasileiro, como deixou escapar agora esse ano, você fica muito triste. E imagino a torcida que está ali pagando ingresso, sendo sócio-torcedor, querendo ver o São Paulo. E aquilo que eu falei para o meu sogro, cara, o último título paulista, cara, eu estava no São Paulo ainda, foi em 2005. O último campeonato paulista que o São Paulo conquistou. Então, um time grande, da expressão gigantesca, do tamanho da expressão do São Paulo, não pode ficar esse tempo todo sem título, cara. E a gente vê também um momento hoje que o planeta passa, né? O futebol está nesse altos e baixos, e a gente vê também essa pandemia, você analisando tudo, eu sei que você acompanha, você tem programação também esportiva. O que a gente pode esperar do futebol daqui para frente nesse novo momento do mundo, né, de praticar esporte, jogar futebol? O que a gente pode esperar, Roger? Temos que ter a esperança que tudo volte ao normal, né? É verdade, né, cara, o Cássio? Ou o novo normal, né, cara? Porque eu acho que agora vai mudar. Normal não vai ser mais, né? Vai ser o novo normal. E a expectativa não é só aqui no Brasil, né? O mundo todo está sofrendo com isso. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Porque já tinha que eu fiquei muito triste também quando começou essa história de torcida única. Eu falo para o meu filho que eu fico muito triste quando eu levo ele no Maracanã, levo ele no Morumbi, porque era gostoso demais você ver um jogo, um Fla-Flu no Maracanã com torcida dividida, aquela briga sadia de torcedores, um querendo gritar mais alto do que o outro, outra torcida querendo abafar o grito da outra torcida. O Morumbi também, quantas vezes eu joguei com o Morumbi dividido, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, e eu já estava triste pelos governantes, pelo Ministério Público, pelas autoridades jogar a responsabilidade dos poucos bandidos
que são infiltrados na torcida, porque a grande maioria do torcedor, na sua esmagadora maioria do torcedor, são torcedores que têm o prazer de ir no Morumbi, de ir no Parque São Jorge, no Maracanã, porque é um entretenimento, né? Como se fosse num teatro, um cinema, num show. Então, assim, por que não você poder levar teu filho no estádio de futebol? Quem tem que dar segurança são eles. Não tem que jogar a responsabilidade, não, é torcida única, porque vai ter briga no metrô, vai ter briga. Vocês que tem que dar segurança, vai poder levar meu filho, poder levar minha esposa. Então, eu já estava muito triste com essa situação que foi criada no futebol de torcida única. E agora, sem torcida, ficou mais triste ainda o futebol, né, cara? Então, vamos torcer. A Federação Paulista está procurando meios de voltar ao futebol paulista, estão procurando fazer igual na NBA, né? Procurar um local para fazer tipo uma espécie de bolha, para colocar todos os clubes no mesmo hotel. Enfim, eu acho que o futebol, sinceramente, não pode parar. É minha opinião pessoal. O futebol não pode parar, porque muito dessas situações que estão acontecendo durante a pandemia é porque o povo está cansado. Eu falo, fica em casa, vamos fazer. Já fizemos sacrifício de um ano, a vacina já está chegando devagar, mais devagar do que nós desejaríamos, mas está chegando, cara. Então vamos ter um pouco mais de paciência, esperamos até agora. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem não tiver jeito, que tem que sair para colocar comida em casa, continue com a mesma atenção, álcool em gel, máscara. Mas o futebol é um entretenimento. Acho que o futebol é uma maneira que as pessoas estão saturadas, que não aguentam mais ficar em casa, elas estão ali e estão pelo menos se divertindo, estão vendo o time que gosta. É aquela 1h30, 2 horas de entretenimento que você para de pensar no Covid, para de pensar no ente querido que você perdeu, para de pensar no vizinho que está internado. Então acho que a gente tem que dar um jeito de uma maneira muito responsável, mas do futebol continuar para poder trazer esse entretenimento para o povo como brasileiro que é apaixonado pelo futebol, né? Todos esses clubes que você jogou, tem algum jogo que você guarda na memória, que você fala, poxa vida, esse jogo eu catei, eu defendi muito, que você lembra, Roger? Olha, eu vou te falar, tem vários, cara, tem vários. Mas eu vou citar dois aqui, então deixa eu citar três, né, cara? Que foi, para mim, em 95, que eu até brinquei com você, né, na prévia aqui do programa, eu falei, ó, aquele gol de 95 de barriga do Renato não foi gol do Renato, foi gol do Ailton. Então, por eu ter sofrido aquele gol no finalzinho do jogo, eu queria dar a volta por cima no Flamengo. Então, a final de 96 contra o Vasco, que a gente foi campeão invicto, foi o primeiro título do Romário no Flamengo. Esse jogo foi um dos jogos que me marcaram muito, porque foi exatamente a volta por cima. Sofri aquele gol no último minuto em 95 do Fluminense, depois fui campeão invicto com o Romário no time em 96, marcou muito. E o outro foi no São Paulo, cara, em 2001, que eu tinha saído de São Paulo, né, fui emprestado para Vitória da Bahia, retornei para o São Paulo em 2001, disputei o Campeonato Brasileiro pela Portuguesa em 2000, e eu queria voltar para o São Paulo. Então, na minha volta pelo São Paulo em 2001, nós fomos campeões do Rio-São Paulo, né, contra o Botafogo, foi a estreia do Kaká no profissional do São Paulo, então isso me marcou muito por ter sido a estreia do Kaká no jogo no Morumbi. Ele entrou e fez 2 gols na final contra o Botafogo, me marcou demais. E em 97 também, contra o River Plate no Monumental de Nunes, que eu joguei a final da Supercopa, que eu peguei um pênalti do Francescoli, e o Francesco, o uruguaio, o capitão, né, capitão da seleção uruguaia, capitão do River Plate, e quando acabou o jogo ele saiu abraçado comigo, ele falou, hoje eu encerro a minha carreira, mas eu nunca vi um goleiro pegar igual que você pegou, e você foi o segundo goleiro a pegar um pênalti na minha carreira. Então, assim, isso me marcou demais. Então, foram histórias que eu passei dentro do campo de futebol que me marcaram demais. Você pediu um, eu falei 3, tá vendo? Exatamente. E com certeza aí o ouvinte da Difusora está aí adorando esse bate-papo aqui em 97.9 FM. E para a gente finalizar, qual seria aí a mensagem que você deixa para todo o torcedor do futebol em geral, para aqueles que te acompanharam na sua carreira? Qual que é a mensagem que você deixa, Roger? Carlos, primeiro é agradecer vocês da Rádio Difusora pelo convite.
o carinho, isso é muito importante, essa oportunidade de você poder contar a tua história. Tá chegando uma geração nova que às vezes não te acompanhou, então eles ficam curiosos com essa história. Parabéns pelo teu programa, teu e da tua esposa aí, que é um programa maravilhoso, entretenimento, que eu falei do futebol, mas não é só o futebol, tem a rádio, a televisão, tem vários programas legais, igual o seu. Parabéns pelo programa, pela oportunidade que você dá para os cantores que vão aí, que vai até aí a Rádio Difusora. Enfim, primeiro, parabéns, obrigado pelo convite, e falar, cara, que eu agradeço todos os dias esse dom que o Papai do Céu me deu, poder ter levado alegria para muita gente, conquistado títulos, por onde que eu passei, todos os clubes que eu joguei, eu consegui ser campeão, consegui deixar uma história, e eu sempre falei isso junto com o Rogério, né? Falei, poxa, o que fica marcado é a história que você conquista, é o que você deixa de legado. Então é legal quando chega no Morumbi, tem lá aquele pôster de campeão, chega também no Flamengo também. Então, deixar essa mensagem aí que para mim foi especial demais, esse carinho que a torcida até hoje, quando eu volto em São Paulo. Você não devia ter saído de São Paulo, tinha que ter enterrado a tua carreira em São Paulo. Então, obrigado pelo carinho que todos vocês, torcedores, sempre tiveram por mim. A recíproca é verdadeira, porque sem vocês, futebol não era nada. Vocês que movimentam tudo, a paixão que a gente vê do torcedor, que é mais importante. E pedir para o povo, de uma maneira geral, vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma. Eu sei que é difícil, eu também estou aqui, desculpe da palavra, de saco cheio, louco para sair, louco para ganhar um abraço, louco para encontrar com as pessoas na rua, mas vamos esperar um pouquinho, cara. Eu estou com meu sogro de 83 anos aqui, eu faço o sacrifício danado, evito sair por causa dele, então vamos pensar no vizinho, no parente, no pai, na mãe, no irmão. Vamos ter um pouco mais de paciência. E quem tiver que sair, que não tiver a opção de ficar em casa, não puder ficar, se cuidem, que eu sei que o final está próximo, mas está chegando, como eu falei antes, a vacina está chegando, e eu sei que em breve a gente vai agradecer a Deus por ter passado por isso tudo. Vamos lamentar muito as milhares de pessoas que nós perdemos nessa pandemia, mas, como a gente fala, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então, vamos ter paciência e vamos acreditar que isso tudo vai passar, tá? Obrigado, Cássio, um grande trabalho para vocês aí, um grande abraço. Tamo junto, tamo na Difusora.